prefeito, na próxima quarta-feira vai estar de volta. Doutor Antônio Borba vai estar aqui para conversar com a gente na sua prestação de contas, porque hoje a gente vai falar de um assunto grave, tá certo? E acontece no Brasil, aliás, no mundo inteiro, né, Apolo? No mundo inteiro, no Brasil, Timbiras também acontecem casos de gravidez na adolescência. Dados revelam que quase 1.000 adolescentes, né, dão à luz diariamente. E isso é preocupante. As autoridades de saúde estão preocupadas com isso e estão realizando campanhas de prevenção para combater a gravidez na adolescência, levando informações, né, dialogando com pais, com jovens, enfim, fazendo um trabalho conjunto com demais órgãos, né, para combater esse avanço, né, de jovens grávidas precocemente. E hoje vamos conversar com o Apolo Barros, ele é coordenador da atenção primária aqui no município de Timbiras. Hoje Timbiras estaria realizando, né, o dia D dessa campanha, mas infelizmente devido à pandemia não foi possível realizar, por isso ele está aqui hoje para passar informações de como é tratado, né, esse caso aqui no município de Timbiras, o que seria realizado hoje caso não houvesse a pandemia, os serviços que seriam prestados aí para a comunidade, e ele vai relatar tudo isso aqui para a gente. E hoje também vamos conversar com a doutora Aida Rodrigues, né, médica, vai estar aqui também falando com a gente. E no segundo bloco, ela vai estar aqui tirando algumas dúvidas sobre o uso de anticoncepcionais. Vamos falar também, né, dos riscos dessa gravidez na adolescência. E a gente vai fazer aqui algumas perguntas, tirar algumas dúvidas. Enfim, você que está em casa também pode mandar a sua pergunta. Tem dúvidas de quê sobre gravidez na adolescência? Então mande sua pergunta aí na nossa página, que a gente vai estar aqui com a nossa equipe trazendo a pergunta e ela, claro, será respondida aí pelos profissionais que vão estar aqui, né, conversando com a gente nesse programa especial de hoje. A gente conversa inicialmente aqui com o Apolo Barros. Sim, depois, né, da doutora Aida, temos também a psicóloga Joseane Farias, que também vai falar sobre esse assunto, quais os problemas mais comuns aqui no município de Timbiras e o que o município, né, tem feito para tratar dessa questão. Já são 3 blocos, Apolo Barros, doutora Aida, e finalizamos aí com a Joseane Farias, a psicóloga, e também temos a fala do prefeito, doutor Antônio Borba, sobre o assunto, e também do secretário de saúde, Lesuí Mouzinho. Então é assim, um bate-papo interessante, e você é o nosso principal aliado, né, nessa nossa conversa. É você que vai participar, você que vai mandar a sua pergunta. Não tem pergunta? Então não se preocupe que eu represento você aqui. Apolo Barros, muito bom dia, é um prazer receber você aqui. Você que é coordenador da atenção primária do município de Timbiras. Receba o nosso abraço. Oitiba TV Timbiras passa por aqui. Bom dia, é um prazer. E a gente vai começar, né, falando dessas ações aqui no município de Timbiras. Bom dia, Jota. Bom dia a você de casa. Eu, enquanto coordenador da atenção básica, estarei aqui hoje falando para vocês que nossa missão, né, o nosso propósito primeiro era fazer um grande evento, uma ação que aconteceria várias coisas, várias ações neste dia. Neste dia que seria hoje, inclusive iria acontecer hoje, lá no Complexo Esportivo, teria rodas de conversas. Por que rodas de conversa e não palestra? Porque como o público adolescente, ele é um público que é mais difícil de prender a atenção, então a gente pensou em rodas de conversa sobre assuntos envolvendo esse grupo. Menstruação, infecções sexualmente transmissíveis, a própria prevenção da gravidez na adolescência. Teria também um mutirão de testes rápidos para infecções sexualmente transmissíveis, sífilis, HIV, hepatite B, hepatite C nesse dia, com a orientação e aconselhamento de profissionais. Teria consultas médicas para prescrição de anticoncepcionais, tratamento de alguma infecção sexualmente transmissível detectada lá no momento. Teríamos o plantão psicológico, né, que estaria com a psicóloga para orientar, para conversar, estar à disposição desses adolescentes com dúvidas sobre o corpo, com orientação, de repente aparecesse alguma infecção sexualmente transmissível, entrar também com essa orientação, esse apoio psicológico.
além da distribuição de preservativo e etc. Quer dizer que hoje o município ele tem assim um leque de serviço para tratar dessa questão, né? E a gente ia implementar, fazer essa ação para expor que o município ele dispõe desses serviços que são portas de entrada para o adolescente e que a gente vê que ainda a procura deles no posto de saúde, na UBS, que é a atenção primária em saúde, ainda é muito pouca, né? E essa ação a gente visou para chamar a atenção desses adolescentes que eles têm esse espaço nas nossas unidades, né? Que eles procurem as unidades para que seja prevenido esses tipos de agravos, a gravidez na adolescência, infecções sexualmente transmissíveis. A gente sabe que a depressão e a ansiedade está crescente em todo o mundo e a gente tem o apoio psicológico, então tendo esse acompanhamento precoce, previne muita coisa, né? Previne muitos agravos que poderiam acontecer. Agora a gente percebe, né, que os números são alarmantes, né? Quase 1.000 jovens, né, dão à luz diariamente, né? E você tem assim uma ideia de quantos casos existem no município de Itimbiras, se essas pessoas procuram serviço de saúde nos quais você já citou? Olha, ontem eu até tentei puxar, né, esse número, mas o sistema ele não diferenciou, né, a questão das gestantes, mas existem bastante porque eu atuei em uma UBS aqui em Itimbiras antes de assumir a coordenação e a grande maioria das gestantes que eu acompanhava eram adolescentes, né, muitas não tinham noção de como aconteceu as mudanças no corpo. Muitas não sabiam nem dizer o que estavam sentindo, né? Para a gente ver que essa gravidez precoce traz muitos riscos, né? É uma criança cuidando de outra criança, né? Então, assim, conversando com meus outros colegas enfermeiros, isso também acontece muito. E na nossa cultura, no Nordeste, a gente pode observar que o histórico de mães e adolescentes é uma coisa que já virou natural, né? E a gente sabe que não pode ser, né? Se a gente for olhar um pouco para trás, nossas mães, nossos avós tiveram filhos muito novos, né? Casaram muito cedo. Mas hoje a gente tem como evitar, né? A gente sabe dos riscos e sabe o que isso pode causar, e mais na frente a doutora Ida ela vai estar explicando mais sobre os riscos, sobre como evitar. Hoje a gente tem um acesso, um fácil acesso às informações, né? A internet está aí, na mão, podemos se dizer. Temos também rodas de conversas, como acontece, né, durante campanha, não só na campanha, mas diariamente. Com esse todo apanhado de informações, ainda acontecem casos como esse, e você atribui isso a quê? Falta mais diálogo com os pais e filhos, assim? A família, né? O diálogo na família ele é muito importante, né? Porque se o pai ele identifica que o filho ele já está começando a mudar, já está passando da fase da infância para a adolescência, então a família ela tem essa responsabilidade, esse papel de orientar, né? De perceber as mudanças que acontecem no filho. E quando isso não acontece, aí a gente entra, né, a rede de atenção à saúde, a gente está aberto, a gente tem esse espaço nas UBS para orientação, médicos, enfermeiros, os psicólogos, os adolescentes, eles podem buscar o posto de saúde, não necessariamente ele pode ter um acompanhamento, ele pode ser do pai ou da mãe, mas ele pode levar uma pessoa que ele confie, né, para acompanhar ele nesse serviço. A gente tem médicos em todas as unidades, a gente tem 4 unidades aqui na cidade que abrangem a maior parte da nossa população. Temos médicos em todas as unidades, enfermeiros, manhã e tarde, certo? Tem um atendimento psicológico. Então, os adolescentes, a nossa missão aqui hoje é despertar isso nos adolescentes, né? Que eles procurem as unidades para tirar dúvidas, para orientação. Se eles sentirem qualquer coisa ou tiverem qualquer dúvida e eles não acharem um apoio na família, e às vezes a internet ela é muito boa, mas por um lado nem tanto, porque existe um mundo de informações, e com esse avanço aí das fake news,
pode ter muita desinformação. Então é importante que ele procure alguém que saiba orientar, né? Que sabe o que está fazendo. Então, nesse caso, você aconselha aos jovens, né, as mães, os pais, né, caso de dúvida, né, procure a unidade básica de saúde, né, próxima de sua casa, que lá vai ter sempre um profissional para tratar dessa questão. Exatamente. Muito bem, então conversamos aqui com o Apolo Barros, coordenador da atenção primária do município de Itimbiras, né, falando sobre o que iria acontecer hoje aqui no município, essa ação dia D com muitos serviços, rodas de conversa com a juventude, mas infelizmente devido à pandemia não foi possível, mas a campanha não finaliza hoje, continua, né, Apolo? Continua. Durante todo ano, de segunda a sexta, as unidades estão abertas para acolher adolescentes e qualquer outro público. Mas hoje a gente está focando no adolescente, né? Então, Apolo, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Se tiver mais alguma coisa a acrescentar, fique à vontade. E a gente já agradece a sua participação aqui, trazendo as informações importantes, né? Não só para a juventude, mas para toda a população itimbirense. Eu só queria finalizar dizendo que gravidez não combina com a adolescência e traz consequências para toda a vida, né? Convido aos adolescentes refletirem e buscarem o atendimento, buscarem a orientação, né? E os pais também, né? E os pais também. Prestem atenção nos seus filhos e orientem. E qualquer dúvida, procure o serviço de saúde. Exatamente. Muito bem, então, muito obrigado, Apolo. Eu que agradeço. Já a gente volta, né, para conversar com a médica a doutora Ida Rodrigues, falar um pouco mais desse assunto, porque hoje seria o dia D, seria realizado no Complexo Esportivo, mas infelizmente, né, devido à pandemia, não pode haver aglomeração. Então estamos aqui, convidamos, né, todos para estarem aqui, né, levando essas informações importantes para você, itimbirense, que está nos acompanhando através da nossa página no Facebook e também no YouTube. E a gente agradece e pede para que você espalhe o nosso link para que outras pessoas possam acompanhar o que está acontecendo aqui no município de Itimbiras. Lembrando, mais uma vez, que na próxima quarta-feira estaremos de volta com o Café com o Prefeito. Já eu volto para conversar com a doutora Ida Rodrigues, falando mais sobre gravidez na adolescência. Segura aí, só 3 minutinhos. Bom dia, Jota, bom dia, doutora Ida, bom dia ao Apolo, vocês que estão aí no estúdio. É uma satisfação muito grande estar participando aqui dessa live junto com vocês, mesmo à distância. Bom, hoje especificamente a gente vai estar falando sobre a gravidez na adolescência. É um tema que é abordado o mês de fevereiro, ele é alusivo a esse tema, que muito preocupa não só o município, mas como a nível de Brasil, a questão da gravidez na adolescência. Por que essa preocupação? Porque hoje a vida sexual, né, ela começa muito cedo, muito precocemente, e isso futuramente causa muitos danos nessas pessoas, nesses adolescentes, que por uma questão terão que ter a sua vida praticamente ali cortada, né? Um sonho pode ser abortado nesse meio período de uma gravidez indesejada, por exemplo, e para que ela, para poder se dedicar ao bebê, né? Nessas condições. Então é algo que nos preocupa. O município, entre outras ações estabelecidas pelo município, como nesse momento a gente não pode estar aglomerando, fazendo as nossas reuniões de aglomeração, nós estamos trabalhando dessa forma. Por quê? Porque eu sei que essa mensagem vai chegar, né, dos nossos profissionais. Nós temos uma equipe de profissionais, né, que trabalham essa questão dentro das unidades básicas de saúde, com os enfermeiros, os próprios médicos das unidades básicas de saúde, os nossos psicólogos que trabalham também esse tema. Então, essa é uma preocupação a nível nacional. A Secretaria de Saúde também dispõe de alguns contraceptivos, né, essas orientações que são feitas nas unidades básicas de saúde, e que a gente pede também para que as mães, a família, converse com os seus adolescentes, para que eles possam
trabalhar essa questão da não gravidez na adolescência. Muito bem, voltamos com o nosso segundo bloco, já aqui no estúdio, né, doutora Ida Rodrigues, ela vai falar um pouco sobre esse assunto que é destaque em todo mundo, gravidez na adolescência, tudo tem seu tempo, adolescência primeiro, gravidez depois. Doutora, muito bom dia, é um prazer estar recebendo você aqui no nosso estúdio para a gente conversar um pouco sobre esse tema, já que o município de Itimbiras não pôde oferecer os serviços, né, do dia D dessa campanha, mas estamos aqui para levar as informações até os nossos internautas que nos acompanham através da nossa página Oitimba TV no Facebook e também no YouTube. Bom dia. Bom dia, Jota. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite de estar participando dessa live com um tema tão importante como é a gravidez na adolescência, tá? Eu espero estar esclarecendo algumas dúvidas de vocês, espero trazer algumas informações que são importantes, tá? O nosso objetivo hoje é incentivar os nossos adolescentes a buscarem a unidade de saúde, né? Como o Apolo falou, nós estamos aqui para incentivar, para que eles busquem orientação na unidade de saúde, orientações sobre a forma de se prevenir. Nós sabemos que a adolescência é uma fase cheia de dúvidas, cheia de mudanças, né? Muitas das vezes esse adolescente não tem tanto apoio em casa, ou por falta de informação mesmo. Então, a gente está aqui para dizer, venha, vocês precisam ir até a unidade de saúde, tirar as dúvidas sobre a sexualidade, agir de forma segura, de forma responsável, né? Conhecer o seu próprio corpo, tá certo? Quando a gente diz que gravidez não combina com a adolescência, é que existem vários riscos para essa adolescente, né, se ela engravidar. Quais seriam os riscos? Eu nomeei alguns que eu achei importante estar trazendo para vocês, tá certo? Quais são os fatores que podem estar piorando esse risco dessa adolescente grávida? Idade menor que 16 anos. Então, uma adolescente menor de 16 anos, ela pode estar competindo com o bebê pelos nutrientes. A gente chama de competição biológica, que o bebê acaba competindo com a outra criança, né, pelos nutrientes. O que mais? Gestação decorrente de abuso ou ato, né, de alguma violência. A adolescente usuária de álcool ou outras drogas pode gerar um risco ainda maior, né, para essa gestação. Existência de atitudes negativas quanto à gestação ou rejeição. A adolescente, essa gravidez não foi planejada, então ela tende a abandonar, né, a rejeitar aquele feto. Tentativa de interromper a gestação. Então, essa adolescente que engravida, ela tenta de todas as maneiras interromper, né, já que não foi uma gravidez planejada. Não realização ao pré-natal, então ela nega aquela gestação, esconde e não realiza o pré-natal. Presença de doenças crônicas, como diabetes, doenças cardíacas ou até doenças sexualmente transmissíveis, tá? E principalmente falta de apoio familiar, né? Então, essa adolescente que engravida, ela tende a não ter mais o apoio da família, né? A rejeição. Quais são os fatores que podem aumentar os riscos para esse bebê? Então, os fatores que podem trazer riscos para o bebê até os primeiros anos de vida. Seria o quê? O RN prematuro, né? RN com baixo peso, então recém-nascido com baixo peso, recém-nascido prematuro, recém-nascido com anomalias, né? Ou síndromes congênitas, infecções de transmissão vertical. O que são essas infecções? Que pode ser transmitida de mãe para o bebê, né? Como, por exemplo, sífilis, herpes, HIV, toxoplasmose. Tudo isso pode transmitir para o bebê. RN que necessita de UTI, né? O que mais? Dificuldade de sucção ou amamentação. Tudo isso pode gerar problemas depois para esse bebê. O bebê que não amamenta, né? RN com problemas de higiene, cuidados no domicílio ou até abandono. Essa adolescente, ela abandona aquele RN, né? E fatores e falhas também no esquema de vacinação. A adolescente, ela não segue direitinho os cuidados com esse bebê, ela não leva o recém-nascido para consultas, né, médicas, não faz o esquema de vacina normalmente, né? Então, todos esses fatores podem estar gerando consequências depois para esse bebê,
né? E os outros riscos que a gente pode estar levando para a mãe, além do que eu falei, a ausência de amamentação, o abandono para esse RN, mãe adolescente com transtornos mentais, porque ela não estava preparada. A Josiane depois vai falar para a gente sobre isso, né, a nossa psicóloga, porque ela não estava preparada para receber aquele recém-nascido. Então gera transtornos mentais, né? E principalmente a mãe adolescente que abandona a escola. Quando a gente fala, né, que não combina com a adolescência. Então ela pula etapas, né, na vida dela e abandona a escola. Depois não consegue ser inserida no mercado de trabalho porque abandonou, né, os estudos. Então, assim, é importante a gente frisar que cada fase deve ser vivida separadamente, que a adolescência não combina com gravidez, e para isso a gente tem como prevenir. Como a gente pode prevenir? Tem vários métodos contraceptivos, tá? Esse assunto é bem extenso, Jota, mas eu trouxe algumas coisas que é importante, tanto para os pais, né, como para os nossos adolescentes se informarem, entenderem que existem os métodos contraceptivos, tá? Só antes de você entrar nessa segunda questão aí dos anticoncepcionais, uma dúvida, não só minha, mas de várias pessoas, com relação, que danos pode causar. Sabemos que uma criança de 12 anos, né, está em processo de formação. Sim. Uma gravidez nesse período, o que pode ocasionar nessa gestante? Sim, desde uma anemia até problemas durante o parto, pré-eclâmpsia, né? Às vezes necessita fazer uma cirurgia de urgência, cesárea de urgência, né? São vários problemas que podem estar desencadeando. Como eu falei, a criança ela não está preparada para gerar aquele bebê, né? Então essa adolescente ela pode ter outras doenças, como sífilis, doenças sexualmente transmissíveis e nem sabe. E isso pode estar transmitindo para o bebê e gerando que esse bebê nasça com outra doença. Então, assim, é um ciclo, né? São vários riscos que podem acontecer. A gente diz, né, que estamos no mundo moderno, mas casos como esse acontecem também com pessoas esclarecidas, né? O que está faltando para evitar isso? Orientação, né? A gente fala que é a orientação, é buscar informação. Tá faltando esse adolescente refletir, né? O que acontece? Eles acabam achando que não vão acontecer. Isso não vai acontecer comigo. Mas é uma realidade, gente. Acontece sim, está no nosso meio. Então, o que está faltando é que esse adolescente nos procure. Procure informação, procure o profissional da saúde para que busque a melhor forma de se prevenir, que reconheça o corpo dele. Não, isso não está normal, que lá na frente eu vou falar um pouquinho sobre as doenças que podem surgir. Então, o que está faltando é mesmo refletir, né, e buscar a informação. Nos procurar mesmo. Não pode esconder caso aconteça, né? Tem que procurar logo a unidade de saúde, porque existe, né, o pré-natal para fazer esse acompanhamento. Isso mesmo, e a maioria esconde e não faz o pré-natal. Muitas das vezes essa gestante vai aparecer no último trimestre para a gente iniciar o pré-natal. Então imagina, não fez as vacinas, não fez os exames corretos, né? Não não usou as vitaminas necessárias para esse início da gestação. Então aí acaba que gera uma gestação bem complicada. Muito bem, estamos conversando aqui com a doutora Ida Rodrigues, falando um pouco sobre a gravidez na adolescência, como prevenir, quais os males que isso traz, né? Pelo que ela relatou aí, não tem nenhum benefício, só mais complicações. Então precisa orientação, precisa os pais, né, conversar com os filhos perguntarem aos pais, que isso também é interessante. Às vezes o filho não pergunta para o pai, fica com vergonha, com receio de uma resposta, isso é complicado mesmo. Também, né? Isso mesmo. É importante que os pais reflitam, né, também, entendam. Como a Paulo falou, prestem atenção nos adolescentes de vocês, né? Prestem atenção na mudança dos adolescentes, tenham abertura, saibam conversar, saibam informar e incentivar a nos procurar. Agora, com relação aos anticoncepcionais. Isso, os métodos contraceptivos. Tem muitos riscos. Tem. E tem vários tipos também, quando a gente fala, né, que é importante que você procure a unidade de saúde para que fale com o profissional, para que a gente entenda qual o melhor método para cada adolescente, certo? Nós temos vários métodos contraceptivos, né? Alguns que nem são indicados para o adolescente, mas eu vou estar falando a título de informação mesmo, tá?
A gente tem os métodos de barreira, que funciona mesmo como uma barreira, né? Não deixa que o espermatozoide encontre com o óvulo e haja fecundação, que o mais comum é a camisinha, né? O preservativo, tanto feminino como masculino. E esse é tão importante, tão eficaz, porque além de quando usado da forma correta, além de prevenir a gravidez, ele também vai prevenir as doenças sexualmente transmissíveis, tá? Além dos métodos de barreira, tem os métodos hormonais, né, que são os anticoncepcionais orais, a pílula, né, pílula oral, e também tem o injetável, né, anticoncepcional injetável, mensal, trimestral, então tem N opções para que a gente possa escolher. Além disso, tem os métodos intrauterinos, que é o famoso DIU, né, vocês já ouviram falar. É um dispositivo que é colocado no útero, né? E ele também impede ali que o espermatozoide chegue no óvulo e haja fecundação. Então também é uma outra opção de contraceptivo. Além do DIU, ainda tem um método permanente, que é quando torna totalmente a mulher ou o homem estéril, que é a vasectomia, né? Que é feita uma cirurgia, e a laqueadura. Então, né, dessa maneira é permanente. E ainda temos os métodos alternativos, que o adolescente costuma fazer, a tabelinha, o coito interrompido. Lembrando que esses não são eficazes a maioria das vezes. Então, o que é a tabelinha? A mulher conhece o ciclo direitinho menstrual, sabe o período que vai estar fértil e naquele momento ela não tem a relação. Mas o ciclo pode variar muito e nesse momento você pode engravidar, tá certo? Então, são os métodos alternativos. Então, assim, tem vários métodos. Na unidade de saúde, a gente tem o preservativo, a camisinha, tem os anticoncepcionais oral, né? O injetável também. Então, nos procure. Nós vamos escolher o método ideal para você, tá certo? Agora, esse uso intensivo de anticoncepcionais, ele prejudica a saúde, não é isso? Sim, o que acontece? Digamos que uma criança, uma adolescente dá à luz aos 12 anos. E aí, como é que fica para evitar-se uma gravidez tomando esses anticoncepcionais? De que forma pode controlar isso? O que acontece? Cada método há o pró e o contra, né? Os anticoncepcionais orais, sim, há o contra, né? Há os efeitos colaterais que pode acontecer, os efeitos adversos. Por isso que a gente considera que o ideal seria o preservativo para aquela adolescente, né? Mas caso, se realmente não houver necessidade, não houver participação, vontade mesmo de usar o preservativo, porque sim, há o adolescente que rejeita o preservativo, que não quer, que não acha legal, então a gente precisa evitar essa gravidez. Então o pró acaba sendo melhor do que o contra, então a gente inicia aquele anticoncepcional do que deixar essa gravidez, essa adolescente exposta a uma gravidez. Você presta serviço aqui na Unidade Básica de Saúde de Timbiras. Sim. Você se depara com situações dessas diariamente? Quais as orientações? Muitos pré-natal em adolescentes e muitos adolescentes que estão em vida sexual ativa que não estão usando nada, porque acham que não vão acontecer com eles, tá? Então, essa realidade é enorme mesmo, acontece muito, o adolescente ele não usa nenhum anticoncepcional, não usa o preservativo e nem faz os exames necessários. Por quê? Aí a gente vai entrar nas doenças sexualmente transmissíveis. A gente está falando da gravidez, mas falar sobre gravidez na adolescência também é falar sobre doenças sexualmente transmissíveis, tá certo? Então, o que acontece? Tem N doenças, tem várias doenças sexualmente transmissíveis. Eu vou falar para vocês das mais comuns, né, que é importante estar falando. E a gente volta para a questão do preservativo, porque a camisinha é o único que também pode estar prevenindo contra essas doenças sexualmente transmissíveis, que é o que as doenças que ocorrem durante esse ato sexual, por conta desse ato sexual, tá? Então, a gente tem a clamídia, que é uma bactéria. Quando eu falo, meninas, observem o corpo de vocês, prestem atenção, estão sentindo dor durante a relação, tem corrimento vaginal, tem sentido coceira, tem alguma coisa que não estava como antes, né? Olha, isso aqui não acontecia antes. Nos procure o profissional da saúde, porque você pode estar com alguma bactéria, com algum fungo, com alguma dessas doenças sexualmente transmissíveis. Então, a gente tem a gonorreia. Gonorreia é uma doença bastante comum. Acontece geralmente causa um corrimento amarelado. No homem também pode acontecer, tá certo? Sífilis, essa é bem comum mesmo, né?
Também pode acontecer lesões nos braços, nas mãos, nas palmas das mãos, os pés. Também pode gerar um corrimento vaginal. AIDS, né? Uma doença séria e que também está no nosso meio. Também é uma doença sexualmente transmissível, né? Tem outras mais comuns, candidíase. Candidíase é um fungo. Também gera um corrimento esbranquiçado, com coceira. Pode acontecer também no homem. Então, assim, tem várias doenças que são importantes vocês entenderem e reconhecerem o corpo de vocês. Tricomoníase, herpes, gente, também é bem comum, né? Herpes são aquelas bolhas, geralmente vem umas bolhas que se rompem e cicatrizam e você acha, já passou, né? Mas depois volta de novo aquela bolha, geralmente em região genital, né? Ou no homem ou na mulher. O HPV, que também é muito importante, né? São verrugas que às vezes aparecem na região genital. Então, assim, tem várias doenças que podem ser evitadas, que podem ser tratadas, né? Aí vem a importância de ir ao posto de saúde, de fazer a prevenção, que é a citologia, é importante fazer. Muitas meninas eu pego aqui que já iniciaram a vida sexual e nunca fizeram uma prevenção, uma transvaginal, que não sabem como estão realmente. Então, cuidem-se, né? Se avaliem, prestem atenção em vocês, previnam, né? Então, pais e mães, ao detectar, né, diferença no seu filho, procure imediatamente a unidade básica de saúde para receber todas essas orientações. E quando se fala em gravidez na adolescência, a gente foca logo menina. Mas Sim. essas informações valem para as meninas e para os meninos também. Para os meninos também. Os meninos também podem apresentar algumas lesões, tá? Na região genital. Podem apresentar coceira, ardência. Vocês estão queixando de alguma coisa dessa? Nos procure. Procure um profissional, né, da saúde para entender o que está acontecendo. É alguma doença sexualmente transmissível? Vocês também precisam estar preparados, usarem um preservativo. Muitas das vezes é o homem que se recusa, não aceita, não quer, e isso pode gerar consequências para a vida toda. Tá, então conversamos com a doutora Ida Rodrigues, tirando dúvidas, falando, né, passando informações importantes para você papai, para você mamãe, para você jovem que está nos acompanhando aí através da nossa página Oitiba TV, no Facebook e também no YouTube. A gente agradece e pede para que você espalhe o nosso link, para que outras pessoas, né, que estão fora do município de Timbiras possam acompanhar todas essas informações e ficar, né, por dentro dos acontecimentos da nossa querida cidade. Hoje seria o dia D, como já falei, dessa campanha, mas infelizmente devido à pandemia não aconteceu, mas trouxemos aqui os profissionais de saúde para falar do assunto e muitas informações, mas infelizmente o nosso tempo é pouco, temos muitos assuntos. Doutora, muito obrigado pelas suas informações, por ter aceito o nosso convite, e fica aí o espaço para que você possa acrescentar alguma coisa mais relacionada a esse tema. Então, obrigada, Jota, obrigada a todos. Então, é isso, eu espero que vocês reflitam, né, que vocês entendam a importância de não pular etapas, né, a importância de se cuidarem, de se conhecerem, tá certo? Eu atendo aqui em Timbiras de segunda a quinta, na Olaria, no bairro Olaria, e eu aguardo vocês. Qualquer dúvidas, procure a unidade básica de saúde. Isso. Muito bem, então vamos vamos ouvir agora, né, a fala do nosso prefeito, doutor Antônio Borba, e na sequência vamos conversar com a psicóloga Josiane Farias para falar mais sobre esse tema que está muito interessante. E eu tenho certeza que você que está em casa, que vai acompanhar, que está acompanhando e que vai acompanhar posteriormente, vai ficar muito bem informado e, claro, vai tirar muitas dúvidas. Então, vamos ouvir agora o prefeito Antônio Borba. Na volta, conversamos com Josiane Farias. Bom dia a todos, bom dia Jota, bom dia a todos os internautas. Eu gostaria de começar falando aqui sobre definição de adolescência, né? Muitas pessoas dizem assim, adolescência, muitos não sabem qual é o período da adolescência. O período da adolescência corresponde dos 10 aos 19 anos, onde dos 10 aos 14 nós chamamos de pré-adolescência e dos 15 aos 19 nós chamamos de adolescência. Essa questão da gravidez na adolescência é um caso muito grave que temos hoje de saúde pública. É caso grave de saúde pública. Por quê? Quando, hoje em dia,
mais do que nunca está sendo mais precoce a gravidez na adolescência. Antigamente as meninas engravidavam aos 15 anos, era um horror. Hoje elas engravidam aos 11, 12. Imaginem, um pai que tem uma criança de 11, 12 anos que engravida. É um terror dentro de casa, é um terror. Então nós temos que ter, é um assunto muito importante, nós temos que ter muitos olhos voltados para esse ponto, para que nós possamos evitar, porque as consequências são muito grandes. Você imagina uma criança para criar outra criança. 11 anos, 12 é uma criança para criar outro. Qual é a estrutura que tem? Vai para os avós, pai, mãe. Então é muito grave, é muito grave. Nós temos que ter muito cuidado com isso. E nós, aqui em Timbiras, nós temos tido o cuidado de, no programa da saúde, a gente ter as palestras de educação sexual, de orientação e alerta, eu digo assim, de alerta, para que possamos evitar o máximo possível, porque os casos sempre acontecem, né? E a gente tem evitado o máximo possível para poder fazer com que isso não aconteça. Na distribuição de preservativos, onde aquelas adolescentes que já estão com vida sexual ativa evitem a gravidez usando o preservativo, que mais do que a gravidez também evitam uma doença grave, né, uma doença sexual grave, uma DST, que pode inclusive matar, como é o caso da HIV, que é uma doença sexual, uma DST, e que pode levar à perca da vida. Então, tudo isso é importante que a gente oriente, tudo isso é dado através de palestras nas escolas, nos postos de saúde, um dia dedicado só a isto, para que a gente, uma campanha, que a gente evite esses casos de gravidez precoce na adolescência. E como gestor, como prefeito, nós estamos aqui dizendo a todos, que iremos continuar implementando os recursos nessa área para que a gente possa manter as campanhas, manter a distribuição de preservativo, manter as orientações nos postos de saúde, nas escolas, para que a gente possa prevenir e, vamos dizer assim, otimizar esse tema de tão grande importância para que a gente possa evitar cada vez mais essa gravidez na adolescência. Eu só queria postar aqui, como médico, dentro da adolescência, uma menina de 10 anos que engravida, olhem só o atrapalho que acontece na vida dela, escolar. Primeiro, como é que uma criança de 12 anos que engravidou, aos 13 vai ser mãe, como é que ela vai conduzir o sustento desse filho e como é que ela vai conduzir a vida dela escolar? Cai tudo no descontrole, não tem condições. Pelo lado da saúde, é importante dizer a todos uma coisa, a mulher, ela só está preparada fisicamente, organicamente, estruturalmente, para ser mãe a partir dos 20 anos. A adolescência acaba aos 19, a partir dos 20 anos, e no máximo até os 35. O que significa isso? A mãe, antes dos 20 anos, ela é jovem, é nova, e depois dos 35, ela é velha, ela não está mais no ponto para ter filhos. Por quê? Porque antes dos 20, nessa juventude aí, o corpo não está preparado, você corre o risco até de ter um filho com má formação, pode ter um filho com defeitos, vamos dizer assim, genéticos, que é um caso grave, você ter um filho que já nasce com um problema qualquer, que você vai viver com aquilo a vida toda. E por outro lado também, depois dos 35, a mãe que tem um filho já corre o risco de ter algum problema que venha, porque o envelhecimento das células já pode ter um defeitozinho qualquer lá, em qualquer parte do genoma, que vai dar a síndrome do mongolismo, uma síndrome qualquer, que também venha ocorrendo em casos graves de saúde. Então nós temos que ter essa noção, porque que a fase fértil boa da mulher ter os filhos daqui dos 20, no máximo aos 35. Mas a gente vê muitos casos em que antes dos 20
a gravidez, o filho nasceu normal, e às vezes depois dos 35 também normal. Mas qual é o melhor? É não arriscar. Eu queria aqui dizer a todos, de agradecer por os internautas estarem me ouvindo, dizer a todos que nós estamos à disposição sempre, como prefeito, como amigo, como médico, como cidadão, e dizer que é um prazer para nós participarmos sempre desse tipo de debate, para que nós possamos levar cada vez mais informação de qualidade e uma informação construtiva à nossa sociedade, aos nossos amigos de Timbiras. Um abraço a todos, bom dia, muito obrigado. Tá aí então as palavras, né, do prefeito Antônio Borba sobre o tema que está sendo discutido hoje aqui no nosso quadro especial, nossa live especial, falando sobre gravidez na adolescência. Adolescência primeiro e gravidez depois. Já aqui do meu lado, Josiane Farias, a psicóloga, ela que presta serviço ali no CAPS, né, no Anjo da Guarda, tirando muitas dúvidas de muitas pessoas, principalmente com relação a esse tema, que hoje seria o dia D, mas infelizmente, como já foi explicado, não pôde acontecer devido à pandemia. Seria um dia inteiro de muitas atividades, né, voltadas principalmente para a juventude e para as famílias, mas vai ficar para uma próxima oportunidade. Mas lembrando que o tema será discutido durante todo o ano, né, levando informações nas unidades básicas de saúde, também encontros, né, em escolas, caso as aulas retornem, né, o município vai disponibilizar uma equipe para levar essas informações, não só sobre gravidez na adolescência, mas outros temas, né, interessantes de saúde pública. Olha, deixa eu aproveitar esse espaço e mandar um abraço aí para todos que nos acompanham através da nossa página Oitimba TV, através do Facebook. Deixa seu comentário, curtidas, né, e compartilha o nosso link. Um abraço especial para todos aí no estado do Pará, no estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília. Muitas pessoas acompanham a gente em Brasília. Um abraço também para você que está sempre acompanhando a gente lá no Amapá, rapaz. Tem amigos meus que nos acompanham lá no Amapá, ficam informados através do nosso canal de comunicação Oitimba TV. Timbiras passa por aqui. Josiane Farias, psicóloga, conte pra gente, né? Primeiro, bom dia, né? Um prazer estar recebendo você aqui, assim como os demais, trazendo informações interessantes, né, para nossa juventude, principalmente. Nos diga, né, que assunto, que tema você vai abordar pra gente, né? Pra a gente começar a nossa conversa sobre gravidez na adolescência. Bom dia. Bom dia. Primeiramente é um prazer novamente estar aqui com vocês, assim, poder contribuir um pouco mais com essa discussão, um assunto bem delicado para se falar, não é mesmo? Bom, a gente vai abordar um pouco mais da questão da família, né, da importância que a família tem nesse momento, né, no caso se um adolescente chegar a engravidar, né, estar nessa situação, nesse caso, né? Bom, falar da adolescência é falar já de transformações inúmeras, né? Grandes mudanças ocorrem quando uma pessoa, mudanças físicas, a gente já sabe que já falaram aqui muito, né, sobre essas mudanças, né? E, consequentemente, mudanças tanto físicas, sociais, comportamentais e emocionais, né? É essa parte que eu quero me adentrar mais, né, sobre esse assunto. E essas mudanças, elas podem acontecer e a pessoa, né, o adolescente, ele pode pode ser produzido ainda mais no caso de se ele estiver nessa situação, né, de gravidez. Por si só, a adolescência já é um estado, digamos assim, bem complexo, né, uma fase da vida da pessoa muito complexo. Por quê? Porque pode surgir questões pessoais, né, de questões existenciais sobre conflitos, do que eu estou fazendo aqui, como eu sou, enfim, questões de identidade, né? Então já é uma fase por si só composta aí por mudanças que podem mexer com a autoimagem, com a identidade, com a personalidade, né? Enfim, por si só já é difícil, para cada pessoa lida, né, com a adolescência de forma diferente, né? Porque isso faz parte do repertório de aprendizado dela enquanto ela está vivendo, enfim. Cada um lida com a adolescência de forma diferente.
né, com essas transformações. Tá, e ainda mais a gente falando de uma situação em que o adolescente se encontra em um estado de gravidez, né? Em um momento de gravidez. Porque a gravidez, ela é o quê? São diversas ali peculiaridades que tem-se no contexto de gravidez, que exige da pessoa autocuidado, exige da gestante, né? Não só da gestante, mas do parceiro gestante, que eu posso falar assim, parceiro gestante, de autocuidado com a gestante, seja, tantas coisas que tem que ser tomado ali de cuidado para que o feto não venha a ser afetado, enfim, são diversas os cuidados, né? E aí, quando se juntam esses dois eventos simultaneamente, acaba que produz ainda mais, reforça ainda mais respostas como de ansiedade, episódios de depressão, né? Quando não se tem, por exemplo, um apoio muito forte da família, quando não se tem também ali o entendimento do que está acontecendo, né, com o próprio corpo, enfim, são diversos ali os episódios, respostas emocionais reforçadas ali. Então, os conflitos ficam mais exacerbados, né? Ficam maiores, né? Nesse contexto. A gente percebe que um dos problemas maiores que acontecem é a falta de comunicação, principalmente em casa. A gente já conversou isso com os nossos convidados que já passaram. Sim. De que forma, né, a psicologia pode trabalhar, o pai, o jovem também, para ter esse diálogo aberto em casa, para tratar não só sobre esse assunto da gravidez, mas outros assuntos. De que forma vocês trabalham isso? A gente entende que o pai e a mãe são referências, né? Os pais, eles são referências para os filhos, e o ideal é que deveria ter essa comunicação desde já muito cedo, né? Desde ali das primeiras mudanças na adolescência mesmo. E quando ocorre um evento, né? Porque isso aí ninguém se espera, né? O adolescente às vezes não espera, eles acham, como a doutora Ida mesmo falou, acham que não vai acontecer comigo, porque eu sou eu, né? Como que vai acontecer isso comigo? Enfim, então pode ser que numa situação desse tipo, falta ali um apoio, né? Falta uma orientação, e é importante, né? Ninguém quer que isso aconteça, né? Mas é interessante que tenha assim já a comunicação entre eles, né? Entre os pais, e ter essa liberdade, né? Quando não se tem a comunicação entre os pais, o que fazer, né? Buscar ajuda, o município disponibiliza ajuda, né? Tem os profissionais da saúde que orientam, tem a psicologia que orienta, enfim, vocês podem buscar apoio, né? Os adolescentes precisam buscar apoio, né? Se não, eu sempre digo assim, se não tem apoio em casa, ou se não tem referência em casa, ou se não tem exemplo em casa, procure fora, porque a gente não pode ficar sem referência, a gente não pode ficar sem apoio. Então isso é importante, a comunicação é excelente nesse contexto. Uma mãe que engravidou muito cedo, sem experiência, e que se depara com um problema desse, com uma filha, ela tem mais, ela se sai melhor diante desse assunto, ou ninguém está preparado para isso? Ninguém nasce sendo mãe, né? E só é mãe com filho, só é pai com filho. Então precisa existir um ou outro, né? Para que venha a ser... O que a gente tem informação, né? Demais. Aí tem informação das pessoas, a transmissão cultural, que é uma coisa assim, que as pessoas falam, né? Na época que eu fui mãe, né? Enfim, as pessoas falam, mas ninguém nasce, né? Ninguém aprende. Nós vivemos e vamos aprender, nós vivemos e vamos caminhando, aprendendo, errando, acertando. Então, ainda que ocorra, né, um caso de um adolescente engravidar, entender que ali aconteceu, né? Então, começar a encarar de outra forma, para aprender a lidar mesmo, para aprender a ser mãe, para o parceiro gestante aprender a ser pai, né? E aí, o que uma coisa que eu acho interessante demais é não deixar de continuar com a sua vida, digamos assim. Não deixar de estudar, né? Como a doutora Ida mesmo falou sobre o estudo é muito importante. Então, hoje tem formas de você lidar com essa situação, né? Não tá tudo perdido, não. Ninguém, não se quer isso, né? Mas pode sim reforçar outras escolhas, né? De continuar estudando, de continuar buscando ajuda, apoio. Enfim, é tudo nesse sentido mesmo. Em casos como esse, Gui, eu creio que você já atendeu casos como esse aqui no CAPS, né? Fica mais fácil tratar desse assunto
lá na unidade de saúde ou vocês preferem estar reunidos com a família para tratar sobre isso? Bom, depende da situação em que o paciente já está, né? Se ele já se encontra. Se o paciente não falou para os pais ainda, né? É um contexto, né? Mas se o paciente já falou para os pais, já tem aquela interação, é muito mais fácil de orientar ali, né? Porque veja só, o adolescente não tem condição financeira, né? O adolescente ainda tem apoio dos pais para moradia. Enfim, está tudo ainda sendo desenvolvido, né? Então, nesse momento, o apoio é importante, né? Então, depende do contexto em que o adolescente já vai estar naquela situação que a gente atende. Uma vez grávida, né? Uma adolescente grávida já é um problema psicológico. Aí vem mais aquele medo da reação dos pais, né? O que os amigos vão dizer, né? E isso também acaba afetando ainda mais. De que forma a família deve tratar a filha numa situação dessa? Eu digo que é os impactos sociais, né? Veja só, toda escolha, né, implica uma consequência. Eu sei que no momento que o adolescente ele não esperava, isso são coisas que saem do nosso controle. Tem coisas que estão no nosso controle e tem coisas que saem do nosso controle. Então, se saiu do controle, agora vamos aprender a lidar com isso, né? Agir em função de aprender a lidar. Em relação a, por exemplo, as questões sociais, hoje em dia as pessoas já entendem o assunto de gravidez como sendo um assunto ainda, as mulheres, né, falando, né, as mulheres já sabem lidar, eu digo que já sabem lidar muito melhor com esse assunto, até porque a mulher já entrou no mercado de trabalho, ela já sabe lidar com tudo isso mais estruturadamente falando. Hoje mudou bastante, né, antigamente era mais difícil, porque as meninas já ficavam mais em casa. Enfim, hoje tem como ter mais apoio, né? Digamos assim, da família e dos amigos. Enfim, eu vejo que é nesse sentido. Você relaciona a falta de informação sendo a principal causadora desse tipo de gravidez? Indesejada, precoce? Não necessariamente. Digamos assim, que eu vejo que é muito mais uma falta da participação dos pais na vida dos adolescentes, né? Porque assim, é claro que os adolescentes têm que entender que eles estão começando a ter responsabilidades, né? As mudanças, as responsabilidades. Então, a responsabilidade não é só de um dos parceiros, é dos dois, né? Então, não é só da gestante, mas do parceiro gestante. E eu digo que talvez não tenha uma causa única, talvez esteja mesmo pelo fato dessa falta de orientação e também por falta de informação e também porque quer sentir o prazer na hora do momento, porque não sabe, são várias coisinhas ali que pode ser que não seja uma coisa única, né? Então, assim, é bem difícil te responder nesse sentido, assim, que só isso pode produzir. Não, porque também o comportamento sexual você quer sentir, você quer estar no momento. E o adolescente que ele não tem o autocontrole, né, não se cuida ali na situação do momento, vai ter consequências. Então, assim, é bem complexo. Então, não deve se esperar acontecer para poder conversar, né? Não. Informação é importante. Aqui, internet, informação em todo lugar, né? Disponível não só na internet, mas os profissionais de saúde também. Os pais também precisam participar muito da vida dos adolescentes ainda, né? Porque não, né, essa questão de ficar privando o adolescente, mas de ali conversar, ter amizade, ter parceria com seus filhos, né? Interação mãe-filho, como eu já disse aqui, é importante demais. E não tem como substituir isso, e não. Agora, a gente tem, assim, quando se fala em CAPS, né, já tem um pensamento mais elevado, né, mas o CAPS recebe, né, pessoas assim para conversar, né, tirar dúvidas, e eu pergunto, é difícil trabalhar essa questão? É difícil as pessoas procurarem o serviço de saúde nesse caso?
No caso bom, raramente, assim, exclusivamente porque o CAPS ele é visto muito mais como pessoas que têm transtorno mental e tudo mais. Mas, eventualmente, como lá também tem um assistente social, a gente, eventualmente, tem um caso de adolescente. Eu atendi raramente, foram 2 adolescentes que eu atendi, e falando sobre esse assunto porque engravidou, sabe? Ela estava num relacionamento amoroso, e também ainda tem essa outra questão, né? Quando se está num relacionamento amoroso que é ansiogênico, né? Que o parceiro também não enfim, tem vários contextos, né? O parceiro também não apoia muito e fica produzindo ansiedade. Então, o que fez essa adolescente ir no CAPS foi realmente produção de ansiedade em relação ao relacionamento e à gravidez. É comum acontecer esse caso de ansiedade quando se tem uma gravidez indesejada? Né? É comum. Olha, ansiedade, a gente precisa entender. Medo e ansiedade são dois, digamos, são 2 respostas que são naturais do ser humano, né? A gente vai sentir ansiedade de um certo nível, a gente vai sentir medo de um certo nível. Agora, quando isso aumenta de frequência, de forma que nos priva, nos afeta para agir de outras, né? Para continuar com a vida, para enfrentar situações, aí já é um problema e a gente já pode descrever como patologia, né? Então, assim, um contexto em que a mulher vai descobrir ainda que está grávida. A mulher vai começar, eu estou desconfiada, e já produz ansiedade, entende? Ela já fica assim meio mexida, então já produz ansiedade. Com o tempo ela vai se certificando que ela está grávida, aí depois ela vai fazer os procedimentos de pré-natal e tudo mais. Então imagina tudo isso com um adulto normal para uma adolescente, né? Provavelmente aí fica mais reforçado ainda essas respostas. Então, para a gente resumir, caso aconteça na sua família, né, você que está acompanhando a gente, casos de gravidez precoce, né, a melhor alternativa é procurar a unidade básica de saúde, os profissionais de saúde, para estar tirando dúvidas e, claro, né, realizar o pré-natal, como foi dito aqui, tomar todas as providências para que isso não venha a se agravar. Com certeza, com certeza. Procurá-los, se não tem apoio em casa, mas ainda assim procurar ajuda, né, médica, dos nossos parceiros aí das unidades de saúde, né? E se precisar de orientações a respeito de como agir, de como às vezes os pais não têm, pode procurar em um CAPS também, há uma unidade que a gente atende todas as demandas, não tem restrição de demandas. É claro que a gente vai ficar, né, com as demandas que são, digamos, a gente não nega atendimento, mas a gente trabalha com esse público específico e a gente direciona, né, para as outras unidades também. Então a gente tem que deixar claro aqui, principalmente para as famílias que ainda têm esse tabu, né? Tem essa vergonha de estar conversando com os filhos, deixar claro que orientar não é incentivar. Não é incentivar. Orientar é uma coisa, né? Incentivar é o quê? Produzir mais ainda esse comportamento aí de sentir o prazer, de ficar no momento, de se arriscar, né? Porque às vezes é um comportamento de se arriscar também. E aí, o que? Orientação é o que? Perguntar como é que você tá, perguntar com quem saiu, sim, mas também tá ali envolvendo, né? Assim, conversar, não só sobre esses assuntos, né, muito sérios, muito complexos, mas conversar do dia a dia mesmo, para que ele possa ter essa interação, né? É importante a relação mãe, filhos, pais estarem participando da vida dos adolescentes, não só sobre assuntos complexos como esse, mas qualquer outro assunto, sobre amizades, enfim, é importante demais. Isso muda de forma assim, drasticamente a vida de uma pessoa, né? Se ela tem orientação. Tá certo, então, conversamos com Joseane Farias, né? O nosso tempo infelizmente é reduzido, é corrido. Se tivéssemos mais tempo, a gente fazia uma outra roda, trazia novamente todos eles, né? O Apolo, a doutora Ida, Joseane novamente, para a gente fazer mais uma rodada de perguntas e diálogo, mas infelizmente o nosso tempo é limitado. A gente agradece a todos, né, que vieram aqui compartilhar com a gente nesse momento, trazer essas informações interessantes. Muito obrigado, Joseane, pelo convite, por ter aceito o convite, estar aqui presente para levar esclarecimento aí à população timbirense, suas considerações e muito obrigado desde já. Eu que agradeço, tá? E eu estou disponível para as pessoas que precisarem de, digamos assim,
conversar de apoio, estou disponível no CAPS, estou disponível em outros lugares também. E eu sempre que vocês precisarem a respeito de debate sobre esses assuntos, eu adoro debater, falar sobre esses assuntos, contribuir também, né? Eu agradeço vocês aqui pelo carinho e tudo, tá? Muito obrigada. Muito bem, agora a TV Timbiras passa por aqui, agradecendo a todos, lembrando que na quarta-feira vamos estar de volta com o Café com o Prefeito, o doutor Antônio Borba vai estar aqui esclarecendo tudo, você pode deixar a sua pergunta ao gestor municipal, quer saber o que sobre o município, então ele vai estar aqui para responder, quarta-feira a partir das 8 horas da manhã, e você é o nosso convidado para estar aí conectado, espalhar o nosso link, comentar, curtir e deixar aí, claro, né, o seu okzinho. E claro, vamos aqui encerrar agradecendo ao Apolo, coordenador da atenção primária do município de Timbiras, a doutora Ida Rodrigues, por trazer essas informações também, a nossa psicóloga Josiane Farias. Foi muito bom estar na sua companhia. Muito obrigado, um bom dia a todos e até o nosso próximo encontro.